Sejamos todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós temos o objetivo de estudar a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no volume 2, A Grande Síntese, e já estamos no capítulo 56. Capítulo 56 de A Grande Síntese, Paralelos em Química Orgânica. É bom nós avisarmos aqui que química orgânica, aqui, essa frase, significa a química da vida, a química dos organismos vivos. Não é a química orgânica ampla, como a ciência interpreta e estuda hoje. Não é aquela química orgânica, a química do carbono, que tem a capacidade de, com poucos elementos como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre, realizar milhões de substâncias. Não é isso. A química orgânica aqui é a química dos seres vivos. São as reações químicas que ocorrem no ser vivo. Então, procuraremos em química orgânica ou química dos seres vivos algum paralelo ou alguma correspondência ao princípio dos movimentos vorticosos. Vamos observar se tem uma correspondência, uma analogia entre os movimentos vorticosos e a química dos seres vivos. Depois de havermos observado a gênese da vida em sua íntima e profunda realidade, dispomos-nos agora a caminhar para o exterior. Nós já vimos então a origem da vida com profundidade, na sua intimidade. Agora nós vamos caminhar para o exterior, para aquela aparência mais sensória, portanto, mais facilmente compreensível para vós, seres humanos. Vários fenômenos da química orgânica ou vários fenômenos dos seres vivos mostram-vos que a estrutura do fenômeno vital corresponde à estrutura dos movimentos vorticosos observados. Enquanto as principais reações da química mineral são instantâneas e totais, nós vamos observar que as reações da química inorgânica ou química mineral são reações instantâneas e totais, as principais reações. Por exemplo, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio formando cloreto de sódio mais água. É uma reação quase que instantânea e total. Depois ela estabelece um equilíbrio pequeno de cloreto de sódio mais água, voltando a formar ácido clorídrico mais soda. Ácido clorídrico mais soda ou hidróxido de sódio formando cloreto de sódio ou sal de cozinha mais água. Essa é uma reação como um exemplo das reações da química mineral. Então, enquanto essas daqui são reações rápidas, as reações da química orgânica ou as reações da química dos seres vivos são geralmente progressivas e lentas. Por exemplo, o oxigênio e a glicose entram na célula, produzem energia, gás carbônico ou dióxido de carbono e água. Então, aqui a glicose é fonte primária de energia para os animais. Essas reações, vistas com mais detalhes, é a matéria orgânica da glicose mais
oxigênio, glicose é C6H12O6 mais oxigênio, pela respiração celular, produz gás carbônico, CO2 mais H2O, água, matéria inorgânica. Então, dentro da célula, na mitocôndria, entra glicose e oxigênio e sai água, gás carbônico e ATP. ATP é uma abreviação das moléculas de adenosina trifosfato, que é uma fonte de energia. Aqui um pouco mais aprofundado o mesmo assunto, nós vamos observar que na célula entra glicose e oxigênio, na mitocôndria, onde se realiza a transformação em piruvato. Não vou entrar em detalhes das fórmulas moleculares. Em seguida, vamos ao ciclo de Krebs, né, que vai formar ATP, adenosina trifosfato, e de dentro da mitocôndria sai dióxido de carbono, ou CO2, e água. Então, essas reações são lentas, progressivas, aparentemente lentas, porque formam fases, substâncias, compostos intermediários. Por isso que aparenta ser lentas. A mecânica das reações indica-vos que só no primeiro caso, no caso da reação dos elementos, da reação da química mineral, o equilíbrio químico do sistema é quase imediatamente atingido, ao passo que nas reações orgânicas é necessário muito tempo antes que se chegue a esse estado de equilíbrio químico. Então, tem uma aparência de reações mais lentas para as reações orgânicas. Essas reações progressivas, mesmo simples em aparência, são, em realidade, uma superposição de reações sucessivas que determinam produtos intermediários, produtos muito efêmeros, produtos que se decompõem rapidamente para serem percebidos. Então não dá para a gente captá-los, capturá-los e analisá-los. É bem difícil. Quando se faz esse procedimento, observa-se que essas reações progressivas, na verdade, aparentam ser lentas porque formam compostos intermediários para depois prosseguir as reações orgânicas. Essa mobilidade química aparentemente menor, essa aparência de velocidade menor para as reações dos ou nos seres vivos, é devida em substância, é devida em essência ao sistema vorticoso que resiste, que tem uma inércia, que resiste qualquer ação que tenda a deslocar-lhe o equilíbrio. Então, essa aparente velocidade menor para as reações químicas, primeiro é porque são progressivas, né? E então formam compostos intermediários. Segundo, porque o sistema vorticoso resiste, ele tem uma inércia, ele quer permanecer como ele está. Então, isso dá uma velocidade aparentemente menor. Ela é mais poderosa, aqui deveria ser ele, o sistema vorticoso, é mais poderoso e profundo que o sistema atômico simples. Porque também é um sistema mais complexo. O sistema vorticoso é um sistema mais complexo do que o sistema atômico simples. O entrelaçamento das linhas de força que devem ser diversamente dirigidas é muito mais amplo no sistema vorticoso. Mas, em compensação, pela mesma razão, o sistema está apto a conservar por mais tempo os tipos de movimento, uma vez emitidos e absorvidos, germe da hereditariedade. Então, o sistema vorticoso oferece essa resistência e, justamente, é germe da hereditariedade. É o psiquismo rudimentar iniciando aí a sua caminhada.
Somente este dinamismo mais profundo, cuja estrutura cinética estudamos, podia produzir a síntese química da vida a partir da matéria inorgânica. Então, somente esse dinamismo do sistema vorticoso que atrai em torno do seu eixo as substâncias, somente era possível produzir a síntese química da vida a partir dos minerais. Então, foi necessário o sistema vorticoso, que tem esse dinamismo, para, a partir daí, fazer a síntese química e as substâncias orgânicas que esses organismos precisam a partir da matéria inorgânica. A substância dos intercâmbios, ou a essência dos intercâmbios vitais, consiste num ciclo mediante o qual o íntimo dinamismo do sistema transporta a matéria inorgânica em combinações químicas, para ela extraordinárias e complicadíssimas. É o caso de que a matéria não consegue por si só combinar-se para formar proteínas, açúcares, bases e etc. As moléculas de gás carbônico, de água, de nitrogênio e oxigênio, por si só, não conseguem fazer as combinações químicas, as reações químicas, que são extraordinárias e complicadíssimas para a matéria. A matéria que jamais teria conseguido sozinha. A matéria não consegue fazer essas sínteses. Quem faz essa síntese é o sistema vorticoso. A característica da química da vida é a necessidade de uma contínua renovação íntima, com a qual se reconstitui de uma rápida deterioração. Então, a característica da química dos seres vivos é essa necessidade de renovação íntima, que reconstitui rápido a sua deterioração. Um desfazer-se constante de equilíbrios que, no entanto, reconstroem-se sempre, de modo que, no conjunto, o equilíbrio permanece, mas direcionado por intenso e íntimo trabalho. É o intenso e íntimo trabalho do sistema vorticoso que consegue, no conjunto, manter o equilíbrio. A estabilidade permanece através da instabilidade de todos os seus momentos, à custa de ser uma correnteza em movimento. A estabilidade do sistema vorticoso permanece através da instabilidade de todos os momentos, dos seus momentos, como que uma correnteza em movimento. E essa instabilidade desses momentos produz a estabilidade do sistema vorticoso. A própria morte, que parece a destruição do edifício, a morte não é destruição, né? A própria morte, que parece a destruição do edifício, porque a morte determina o momento em que os elementos se apressam a descer os degraus dessa estrutura muito complexa, a fim de retornarem ao seu estado primitivo mais simples. A própria morte não representa incapacidade de manter-se no mais alto equilíbrio da vida, mas a morte é efeito da rápida sucessão sempre ativa, que jamais para, no dinamismo do sistema. Então, a morte, que é aparente a destruição do edifício, não é um extinguir-se, não é uma morte, é um transformismo, é uma
uma maneira de continuar, na verdade, por causa desse dinamismo do sistema. Morte é sinônimo de renovação. Morte é sinônimo de renovação. Por isso, a vida persiste perenemente no ritmo veloz de seu devenir. Por isso, a vida persiste perenemente nesse ritmo veloz da sua transformação. Fenômeno antiestático, por excelência. A vida não é possível sem renovação. A vida é um fenômeno que não quer ficar parado, por excelência. E é possível a vida por causa da renovação. O processo vital é a resultante evidente do movimento contínuo de introdução e expulsão, de associação e de desassociação. O processo vital é o resultante de anabolismo, assimilação, e de catabolismo, desassimilação, o que leva à regeneração constante das células. É esse movimento contínuo que leva à renovação das células. A vida, desde sua primitiva fase orgânica, que só contém os primeiros rudimentos do psiquismo, é sua meta. No homem, atingirá sua autonomia. É dinamismo intenso, produzido por contínuo e complexo decompor-se e recompor-se da matéria em combinações químicas fugacíssimas, combinações químicas lábeis, instáveis, que mudam rapidamente. Então, graças aos rudimentos do psiquismo, que isso é mantido. Dentro desse dinamismo, as substâncias são tomadas e levadas através do organismo, são absorvidas as substâncias, são assimiladas, são fundidas na palpitação vital e, depois de haver demorado nele, no sistema vorticoso, são eliminadas desse dinamismo. Sua passagem pelo ciclo orgânico é, para essas substâncias, uma espécie de febre, de corrida insólita, da qual escapam para repousarem em seu equilíbrio químico inorgânico, assim que se livram dessa imposição. Então, a passagem pelo ciclo orgânico das substâncias para as substâncias são como uma espécie de febre, uma corrida insólita, em que, logo que elas podem, elas escapam para repousarem, para diminuir a sua energia, repousarem num equilíbrio inorgânico, nos minerais. E assim se livram dessa imposição, dessa corrida. Ora, é esse exatamente o fenômeno que ocorre num turbilhão, num vórtice, num sistema vorticoso, que prende em seu movimento rotatório, sobretudo os corpos leves, peso atômico baixo. Então, prende e arrasta no sistema rotatório os elementos químicos de peso atômico mais baixo, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Por quê? Esses elementos químicos de peso atômico mais baixo oferecem menor resistência ou inércia. Menor resistência porque tem menos blindagem de elétrons na eletrosfera. E menos inércia porque são mais leves, são mais facilmente arrastados pelo sistema vorticoso. Arrasta-os no seu vórtice e, finalmente, abandona-os. Então, esses elementos químicos são arrastados por esse eixo vorticoso
depois são abandonados. Acontece isso enquanto constantemente muda o material constitutivo do turbilhão. Isso acontece enquanto muda o material que constitui o sistema vorticoso. Entra moléculas, elementos químicos nesse sistema vorticoso, embora conserve, ele entra e sai, esses elementos, mas o sistema vorticoso conserva independente sua individualidade. Então, o sistema vorticoso, o eixo do sistema vorticoso, gerado pela onda eletromagnética hertziana, incidindo num átomo de carbono, por exemplo, forma um sistema vorticoso, arrasta moléculas e átomos para esse vórtice e, ainda que esses átomos entrem e saem do sistema vorticoso, o sistema vorticoso mantém a sua individualidade. Uma comparação grosseira. Nós, seres humanos, nos alimentamos e temos a troca, a substituição, a reposição das células. Quase todas as células do corpo do ser humano são trocadas. Nem por isso altera a nossa personalidade. Nem com toda essa troca celular altera o nosso eu, nosso individualismo. Isso ocorre também no turbilhão, no vórtice, no sistema vorticoso. Ele não perde a individualidade. Quem mantém intacto, num e no outro caso desses dois fenômenos afins, esse equilíbrio superior, enquanto dentro de si os edifícios atômicos passam rapidamente de um sistema de equilíbrio circular a outro vorticoso. Quem mantém intacto, né, esse equilíbrio enquanto ocorre a mudança, entrada e saída de matéria no sistema vorticoso? Quem mantém intacto é o eixo do sistema vorticoso, que é a onda eletromagnética hertziana, que traz em si o germe, traz em si, em estado latente, as informações necessárias para esse expandir, para esse exteriorizar-se de suas potencialidades. Para entender isso, fica mais claro lembrarmos que alfa teve uma evolução, veio a beta, energia beta por concentração e involução gerou gama, matéria. Agora a fase evolutiva, gama, matéria, por evolução, expande-se, exterioriza-se em beta, energia. E beta, energia, expande-se, exterioriza-se no princípio do psiquismo, desde o princípio, desde o psiquismo mais rudimentar, para atingir a fase alfa, espírito. Então, isso é um exteriorizar do complexo que já existia na onda eletromagnética hertziana, que já existia na energia, que já existia na matéria, que é a energia concentrada. Quem dá a essa instabilidade o poder de manter-se indefinidamente, o poder de retificar-se, o poder de reconstruir-se, a força de resistir contra todos os impulsos contrários que tendem a trazer desvios a esse sistema vorticoso. Quem dá a essa instabilidade esse poder de manter-se? É o sistema vorticoso, é o eixo do sistema vorticoso. O fenômeno da vida não é fenômeno transitório. O fenômeno da vida não é nem transitório, nem ao acaso, nem acidental. O fenômeno da vida é
uma precisão muito grande, maravilhosa, das forças calculadas, das forças da energia, né? De todo um complexo, um conjunto de situações muito bem pensadas. Esse é o fenômeno da vida. Seus equilíbrios instáveis não são meros casos químicos. Os equilíbrios instáveis na vida não são meros acasos químicos, porque eles se fixaram substancialmente no caminho da evolução. Houve então ali um registro, e se fixaram essencialmente no caminho da evolução. Onde se encontrará essa nova capacidade de autonomia, absolutamente desconhecida no mundo da química inorgânica ou da química mineral? Onde se encontrará essa nova capacidade de autonomia, absolutamente desconhecida na química mineral, senão na estrutura especial cinética dos movimentos vorticosos? Então, ali no sistema vorticoso está o eixo gerado pela onda eletromagnética hertziana. Ali tem essa capacidade de autonomia, tem a sua individualidade. Diante do insuperável determinismo da matéria, diante do insuperável determinismo da matéria, encontramos-nos aqui, nos primeiros passos daquela ascensão que levará, na fase de consciência, ao livre-arbítrio, à liberdade de escolha. Uma novíssima liberdade de movimentos que, no entanto, não destrói o equilíbrio, nem a estabilidade integral do sistema. Sem dúvida, o movimento vorticoso enfeixa o processo típico de isolamento. O movimento vorticoso enfeixa o processo típico de isolamento no ambiente de um sistema de forças, portanto, princípio de individualidade. Eu venho falando isso ainda agora mesmo. Esse movimento vorticoso tem o princípio da individualidade. Um turbilhão de forças, um sistema vorticoso, já é um eu, distinto de tudo o que o circunda. Esse sistema vorticoso, que é a emissão de uma onda eletromagnética hertziana em um átomo de hidrogênio, por exemplo, já é um eu, distinto de tudo o que está em volta, com o qual entra em relação, mas não se funde com o devenir, não se mistura, não se confunde com a transformação, que tem direção e meta própria, com uma troca e um princípio diretor de funcionamento que dá, de imediato, a imagem do organismo e a imagem da vida. Só o sistema cinético do vórtice contém as características de elasticidade, de equilíbrio móvel, tão distantes da rigidez inorgânica. Só o sistema cinético do vórtice tem essas características de elasticidade, de equilíbrio móvel, tão distante do reino mineral, tão distante da rigidez inorgânica, que lembram tanto, isso faz lembrar esse sistema verticoso com essas características de elasticidade, de equilíbrio móvel, faz lembrar tanto o estado coloidal, fundamental na vida. Estado coloidal é um estado em que uma solução aparenta ser homogênea, mas ela é constituída, esta solução é constituída de partículas de tamanho entre 1 e 1000 nanômetros. Então são suspensão, né,
como que fosse uma suspensão. Vamos ver isso com mais detalhe agora mesmo. Este, ao mesmo tempo, o estado coloidal, o estado coloidal, ao mesmo tempo que assegura a estabilidade da estrutura dos protoplasmas vivos, neles favorece maravilhosamente o desenvolvimento das reações químicas. Então, o estado coloidal ele assegura a estabilidade dos protoplasmas vivos, e o estado coloidal favorece o desenvolvimento das reações químicas. No estado coloidal facilita as sínteses dos açúcares, das proteínas e etc. Então, estado coloidal. Aqui, por exemplo, o sangue. O sangue é um estado coloidal. Na indústria, sílica gel, filmes fotográficos. Na culinária, geleias, maionese, creme, chantilly e etc. Vamos ver aqui um detalhe. Nesse tubo de ensaio, nós temos sangue. E o sangue, como eu disse, é um estado coloidal. Partículas de tamanho grande que estão aparentemente numa solução, em uma solução aparentemente homogênea. Mas se nós centrifugarmos, se nós colocarmos esse tubo em uma centrífuga que força a separação das substâncias mais densas para o fundo do tubo de ensaio, aqui nós teremos a separação das hemácias e aqui a parte do soro, do sangue. Então, nesse tubo, o sangue antes e aqui o sangue depois da centrifugação. Estado coloidal aparenta ser uma solução homogênea, porém ela é possível de separação. Então, é um estado coloidal. Então, o vórtice recebe e reage. Admite, em vista de sua estrutura, uma muito maior velocidade de reações do que o sistema atômico. Então, o vórtice recebe e reage e permite uma maior velocidade de reações do que o sistema atômico. E por isso, o vórtice, o sistema vorticoso, é a sede, é o ambiente mais adequado para a evolução das reações químicas, para ocorrerem as reações químicas no sistema vorticoso. O sistema vorticoso é um sistema plástico, no sentido de flexível, ter plasticidade. Ele é móvel e flexível, tal como a vida. No entanto, esse sistema vorticoso é resistente. Resistente no sentido de manter a sua individualidade. Ele, o sistema vorticoso, tem a faculdade de assimilar os impulsos exteriores. Capacidade de torná-los, esses impulsos exteriores, próprios, sem quebrá-los. De conservar, tem a capacidade de conservar traços no próprio movimento e tem a capacidade de registrar a resultante de suas combinações. Esse sistema vorticoso tem memória, uma memória rudimentar, um princípio psíquico rudimentar. É isso. Ele, o sistema vorticoso, rende-se e transforma-se, suporta, mas não esquece nada, porque tem memória, porque já tem um princípio rudimentar de registro de memória. Sua elasticidade significa a capacidade de retomar o equilíbrio. Essa elasticidade é e significa a capacidade de retomar o equilíbrio, de acordo com a lei de seu movimento.
o sistema vorticoso é passivo e ativo ao mesmo tempo. Tangencia todas as características da vida. O sistema vorticoso, além de ser passivo e ativo ao mesmo tempo, ele já apresenta, se aproxima de todas as características da vida. Outra aproximação entre as características dos fenômenos vitais e a dos movimentos vorticosos é a admissão da matéria na circulação da vida. Não ocorre ao acaso. As matérias que entram no sistema vorticoso são selecionadas. A matéria que entra no sistema vital também é selecionada. Vimos que são preferidos os pesos atômicos baixos, mas não é só. Nós já vimos que no sistema vorticoso, para formar o sistema vorticoso, a onda eletromagnética hertziana incide principalmente e encontra resposta, então prefere os átomos de peso atômicos menores, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Mas não é só isso. O vórtice vital estabelece ligações entre átomo e átomo. Olha que interessante. No vórtice, esses elementos químicos estabelecem ligações entre um e outro. Quando estes são tomados no movimento da vida, estabelecem-se entre eles, entre esses átomos, vias de comunicação. Enquanto na química inorgânica só temos os movimentos planetários, enquanto que no mundo mineral nós só temos o átomo, que é um núcleo constituído da eletrosfera, ou seja, só temos movimentos planetários, elétrons girando em torno do núcleo, dos sistemas atômicos fechados, simplesmente coordenados em sistemas moleculares, um átomo de hidrogênio, por exemplo, que se coordena com outro átomo de hidrogênio para formar uma molécula de hidrogênio. Então, eles são sistemas atômicos fechados e se coordenam em moléculas, em equilíbrio estável. Enquanto isso, na química orgânica, na química dos seres vivos, temos sistemas atômicos abertos e comunicantes. Sistemas atômicos abertos e comunicantes, em equilíbrio instável. Em equilíbrio instável, esses átomos estão. Os átomos estão reunidos em cadeia e tornam-se solidários dentro de um mesmo fluxo dinâmico, guiados pelo mesmo impulso e pela mesma vontade do sistema vorticoso. Na matéria, os átomos, os elementos químicos, ficam mutuamente estranhos em sua estrutura íntima, embora vizinhos e equilibrados. Então, mesmo quando os átomos reúnem-se para formar moléculas, esses átomos na molécula ficam mutuamente estranhos em sua estrutura íntima, embora são vizinhos e embora estejam equilibrados. Na vida, esses átomos apertam-se num abraço e movimentam-se numa única direção, no eixo do sistema vorticoso. Essa é a base da unidade orgânica. Essa é a base, é a essência da unidade orgânica. Quando a unidade orgânica se dissolve, as passagens fecham-se. Os sistemas tornam a isolar-se, reciprocamente indiferentes. Os elementos químicos saem do sistema vorticoso
e isolam-se reciprocamente, mutuamente indiferentes. Com o vórtice, terminou aquela vontade coletiva que os irmanava. Depois que a passa pelo vórtice, termina aquela vontade coletiva que irmanava esses átomos e essas moléculas. Essas cadeias dinâmicas são abertas. Essas cadeias dinâmicas são abertas. Os átomos presos no turbilhão vital são modificados em seu movimento íntimo e arrastados num movimento diferente, vorticoso. Nessa viagem, os átomos são elaborados, sua constituição química é modificada. Terminado seu trajeto, são abandonados, não mais vivos, mas inertes. Então eles passam pelo sistema vorticoso, entram pela uma extremidade, saem pela outra extremidade, inertes, como eram antes, retornando ao nível de minerais. Os átomos são, assim, alinhados em séries bipolares, e a viagem da vida realiza-se entre dois extremos. A viagem da vida realiza-se entre dois extremos, nascimento e morte. Agora sabeis que somente as substâncias orgânicas, constituídas de cadeias abertas de átomos ou grupos de átomos, são aceitas pelos seres no âmbito da vida. Então, na vida, nos seres vivos, são aceitas moléculas abertas, cadeias de átomos ou grupos de átomos em cadeias abertas, enquanto as substâncias cíclicas ou fechadas, os compostos de cadeia fechada, não são tolerados. Na química dos seres vivos, as substâncias de cadeia fechada não são aceitas, não são toleradas, porque essas cadeias fechadas são tóxicas. Por exemplo, ciclohexano. Outro exemplo, benzeno hexacloro, BHC. BHC é uma molécula de cadeia fechada em si. Para quem conhece, tem um átomo de benzeno, tem uma molécula de benzeno. Então o BHC não é aceito na vida, e muito pelo contrário, é um veneno antigo. Também moléculas de cadeia fechada como fenol, cresóis, também não são aceitos, e outros, e por aí vai. Só citei alguns exemplos. Tudo isso coincide com a estrutura cinética do sistema vorticoso. Aberto, o sistema vorticoso é aberto, e pronto a admitir, a aceitar, no próprio âmbito, sempre novos impulsos. O sistema vorticoso é aberto e aceita sempre novos impulsos. É óbvio que, num sistema cíclico, uma cadeia de átomos fechada em si mesma não pode ser admitida, porque não oferece acesso. Ela já é fechada em si. Então, não é aceita no sistema vorticoso. No ciclo da vida, precisa ser cadeia aberta. A linha das transformações. A linha das transformações químicas é dada pelo eixo do sistema vorticoso. A linha das transformações das reações químicas é ditada pelo eixo do sistema vorticoso. Vimos que esse eixo era dado pela onda degradada de beta ou onda eletromagnética hertziana.
essa onda eletromagnética hertziana incide num átomo de carbono, por exemplo, e promove o vórtice. Essa onda eletromagnética é o eixo do vórtice. E esse eixo do sistema vorticoso é que promove, é que permite, é que orienta as transformações químicas nas sínteses de açúcares, de proteínas, de bases e outras mais, de aminoácidos, claro, aminoácidos antes das proteínas. Assim, cada indivíduo biológico, se é físico no exterior, cada indivíduo biológico, se é físico no exterior, é sempre, embora em graus diferentes, psíquico em seu centro interior, justamente porque é de origem elétrica o eixo do sistema vorticoso. O eixo do sistema vorticoso é a onda eletromagnética hertziana. A onda eletromagnética hertziana tem característica elétrica, polarização positivo e negativo. É o centro do sistema vorticoso. Portanto, os indivíduos biológicos, na sua aparência exterior, no físico, é exterior, mas no seu interior ele é um psiquismo, é um psíquico em seu interior. Nos primeiros níveis, a eletricidade, a onda eletromagnética hertziana, está sendo falado aqui eletricidade, e o psiquismo que dela nascerá, nos níveis mais elevados, estão sempre no centro do fenômeno vital. Então, a onda eletromagnética hertziana, que tem essa característica de eletricidade, que vai gerar, que dela nascerá o psiquismo, está sempre no centro do fenômeno vital. Como o eixo do sistema vorticoso atrai para o redor de si um sistema vorticoso, assim o princípio psíquico atrai e sustenta em torno de si uma vestimenta orgânica. Então, a onda eletromagnética hertziana incidindo sobre o átomo, essa onda forma um eixo. Esse eixo no giro, nesse giro vorticoso, atrai o que está em seu redor e sustenta em torno de si uma roupagem, uma vestimenta orgânica. Vai ficar mais claro. Então, a linha do transformismo vital, seja cadeias de reações químicas, seja desenvolvimento individual, seja evolução biológica, essa linha do transformismo já estava traçada e contida na linha da expansão dinâmica, na linha da onda eletromagnética hertziana. Ou seja, a onda eletromagnética contém em germe, contém em estado latente, toda a informação necessária para esse transformismo vital. Contém as informações. Basta lembrar que agora estamos na fase de evolução, mas anteriormente houve uma fase de involução. Então, ali na onda eletromagnética, contém as informações de como realizar essa exteriorização. Vede como a evolução da vida, em seu impulso interior, determinante das formas, está em linha de continuação com a difusão de beta
energia e com a evolução das espécies dinâmicas. Veja que a onda eletromagnética é o eixo do sistema vorticoso. Ela atrai em torno de si a sua vestimenta, a sua roupagem. A evolução da vida, desse psiquismo no princípio rudimentar. Esse psiquismo que vai agregando em torno de si, revestindo, plasmando em torno de si a sua forma, desde vírus aos vegetais, sempre em complexidade crescente, sempre um psiquismo mais exteriorizando-se, sempre um complexar-se de exteriorização. Nos vegetais, desde os vegetais mais simples aos vegetais mais complexos, passando pelas euglenas, que são seres vivos híbridos entre vegetais e animais. Entrando no ritmo e no reino animal, esse psiquismo, em crescente evolução, reveste-se de formas cada vez mais elaboradas, plasma, constrói para si formas cada vez mais complexas, de organismos, de animais, até que ele se exterioriza nas formas crescentes até aos chimpanzés e posteriormente aos homens da Idade da Pedra. E exatamente nesse exteriorizar-se, nessa expansão contínua desse psiquismo, nós temos sempre um crescente exteriorização, uma crescente roupagem mais complexa. Porém, a nossa ciência, através do grande Charles Darwin, viu apenas a evolução das espécies, viu apenas a parte exterior, mas a grande síntese está mostrando que essa parte exterior é o efeito, porque a causa está no interior. A causa está no psiquismo em evolução, formando espécies diferentes, fazendo a evolução das espécies, que é o efeito. Mas a causa dessa evolução está no psiquismo que está evoluindo, que está crescendo. Nós agradecemos a paciência, a tolerância, a boa vontade de estudarmos juntos essa obra maravilhosa de A Grande Síntese. Nós estaremos juntos na próxima sexta-feira, estudando o capítulo 57. Portanto, que nós sejamos dignos de tantas bênçãos que são derramadas às nossas vidas, provenientes da espiritualidade superior, provenientes de Deus, nosso Pai amoroso. Fiquemos em paz, muita paz a todos.